Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa mensagem a respeito de Paulo mandou ceiar? Afinal de contas, Paulo mandou praticar o ritual dos judeus de comemorar, de fazer uma lembrança da Páscoa judaica? Porque foi isso que Jesus de Nazaré, juntamente com seus discípulos, fizeram na noite que eles praticaram a Santa Ceia. Eles dizem que é Santa Ceia, mas o que Jesus comeu com os seus discípulos foi a Páscoa judaica. E essa Páscoa judaica sendo uma ordenança somente para os israelitas, não para nós, povo gentil. Então eu quero te mostrar no Códice, eu não vou nem abrir Bíblia, porque os textos bíblicos são tirados ou foram tirados dos códices. Nós temos o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. Então eu vou diretamente no Códice. Não vou texto bíblico, porque um texto é diferente do outro, e já que eu estou aqui para tirar sua dúvida, eu não vou colocar minhoca na sua cabeça. Então eu vou utilizar o que é mais confiável, o que tem que ser mais confiável, que é o Códice Sinaíticos. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Então vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Deixa eu abrir aqui o Códice. Aqui está o que eu vou ler para você. Eu vou ler a partir do versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 11, que a religião se utiliza para aplicar, segundo eles, a Santa Ceia todo primeiro domingo na vida dos gentios, sobre o povo gentil. Povo este que Deus não deu lei nenhuma. Romanos capítulo 2, versículo 14. Mas que a religião pratica, impõe esses regulamentos, essas ordenanças de Moisés sobre a vida dos gentios. Deixa eu te mostrar aqui, ó, que realmente eu estou utilizando o Códice, ó. Aqui, vou te mostrar direitinho, ó lá. No Google, você pode também baixar por aí, tá vendo? Ó, Códice Sinaítico.org. Você pode baixar lá no Google e você vai ver o mais original que nós temos. Vou até ler alguma observaçãozinha dele aqui para você ver o que significa ele. Deixa eu puxar aqui, diminuir um pouquinho aqui, ó, para caber na tela aqui. Vamos lá. O que é Codex Sinaíticos? Codex Sinaíticos, um manuscrito da Bíblia cristã, escrito em meados do século IV, ou seja, ele foi datado no ano 200 depois de Cristo. Então é o códice mais confiável que nós temos. Contém a primeira cópia completa do Novo Testamento cristão. O texto escrito à mão está em grego. O Novo Testamento aparece na língua vernácula, original koiné, e o Velho Testamento na versão conhecida como Septuaginta, que foi datada pelos primeiros cristãos de língua grega. No Códex, o texto tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento foi fortemente anotado por uma série de primeiros corretores. Aí depois, se você quiser, vem aqui, é muito importante, tá vendo? Por que Códice é importante? Aí você leia aqui, ó, você vai ver que é muito interessante você ter conhecimento desse material. Riquíssimo em informação. É o único que nós temos de confiança para procurarmos os escritos. Então, vou levar você para 1 Coríntios, lá. Você vai até aprendendo aqui como se usa ele, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 17. Eles se utilizam desse trecho em diante para aplicar a tal da Santa Ceia na vida do povo gentil. Tá? Então deixa eu enquadrar aqui novamente, para caber na tela aqui direitinho. Aqui. Vou aumentar um pouquinho, acredito que aqui já está de bom tamanho. Então, vamos ler. Assim disse Paulo na igreja de Corinto aos irmãos
que provavelmente eram gentios. Ora, isto eu anuncio não em louvor, que vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. 18. Pois primeiro, de fato, quando vocês se reúnem na igreja, ou como igreja, ouço que existem cismas entre vocês e de certa medida acredito nisso. 19. Pois deve haver partidos também entre vós, para que os aprovados também se manifestem entre vós. Versículo 20. Portanto, quando vos reunirdes no mesmo lugar, não, aqui é uma afirmação, não é para comer a ceia do Senhor. Portanto, quando vos reunirdes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eu fiz o outro vídeo, que é antes desse, justamente esse tema. 21. Pois, ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um está com fome e o outro está bêbado. 22. Ora, não tendes casa para comer e beber? Ou você despreza a igreja de Deus e envergonha os que nada têm? O que devo dizer a vocês? Devo elogiar você? Nisto eu não te louvo. Então, Paulo aqui disse aos irmãos que quando eles se reunissem como igreja, não eram para comer a ceia do Senhor. O que é ceia? É jantar, é uma refeição após as 18 horas. Não isso que eles fazem nas chamadas igrejas, todo primeiro domingo, dizendo, aquele que não participa da santa ceia do corpo e do sangue de Cristo, vai para o inferno, não tem comunhão com ele, não sei o que lá. Não tem nada a ver os escritos de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante. Não tem nada a ver. Nadíssimo a ver. Então eles se reuniam numa festa de ágape, festa do amor, e quem tinha mais posse, tinha mais comida, tinha mais bebida, e os outros pobres que não tinham nada, passavam fome e vontade. Então ele aqui Paulo estava avisando, vocês não têm casa para vocês comerem? Vocês precisam se reunir para comer? Tá. Então o tema não é esse. Vamos continuar. Paulo mandou ceiar. Veja no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão. Eu te pergunto, aqui está a substância dessa mensagem. Paulo esteve com Jesus, Paulo esteve sentado na mesa com os discípulos de Jesus. Na noite que Jesus ceiou com os discípulos, que eles comeram a Páscoa judaica, cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento, no banquete. Paulo estava com Jesus de Nazaré e com seus discípulos. Afinal de contas, naquela mesa não estava somente os 12 discípulos e Jesus. Você que tem o mínimo conhecimento, você às vezes até tem um quadro desse aí na sua casa, você pode contar. São 12 e Jesus, 13. Então, eu te pergunto, como que Paulo recebeu de Jesus, se Paulo recebeu a sã doutrina, a doutrina saudável, para pregar aos gentios, o povo que outrora não tinha lei, que Deus nunca deu a lei de Moisés para o povo gentil? Como que Jesus de Nazaré iria dar esse mandamento, esse ensinamento para que Paulo pregasse aos gentios? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão. Versículo 24. E depois de dar graças, ele quebrou e disse, este é o meu corpo que é dado para vocês. Faça isso em memória de mim. Versículo 25. Da mesma maneira também o cálice, depois da ceia, depois do jantar, depois deles praticarem o ritual da Páscoa judaica, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória de mim. Paulo recebeu a sã doutrina no terceiro céu para trazer essa mensagem ao gentil. Povo que Deus não deu lei. Você tem esse discernimento? Você tem esse entendimento? Esse versículo aqui, será que ele faz parte dos dizeres realmente de Paulo? Paulo iria falar aos irmãos da igreja de Coríntios, como no códice eles colocam Coríntios. Paulo iria aplicar a Páscoa judaica, a lei judaica no povo gentil?
Jesus em espírito, o próprio Deus, porque Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 7, que ele foi levado ao terceiro céu e recebeu do próprio Deus a graça, a sã doutrina para pregar. Você acha que Paulo, Jesus, ia perder ali 5 minutos, meia hora, 1 hora, falando com Paulo, olha, o mesmo que eu pratiquei com os judeus, com os israelitas, os descendentes do povo hebreu, lá em volta daquela mesa, eu quero também que você aplique isso nos gentios. Poderia ter acontecido isso? Poderia ter ocorrido esse fato? Será? Aí você vem dizer, não, mas então você está mudando o escrito, eu não estou mudando absolutamente nada. Eu só quero entender porque eu recebi do Senhor. Quem era o Senhor que Paulo tratava? Com letra ainda maiúscula. Se tratava de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que tem a ver esse versículo com a festa de Ágape, do versículo 17 ao 22. Que os irmãos, quando se reuniam, Paulo deu uma ordem para eles para não comerem a ceia do Senhor. Quando eles se reunissem como igreja, não como igreja, para eles não praticar a ceia do Senhor. Aí você vem no versículo 23 e diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, provavelmente, o copista, quem escreveu aqui, ele deve ter colocado que Paulo ouviu, Paulo não recebeu do Senhor. Paulo ouviu de alguém que andou com o Senhor, com algum discípulo, Pedro, de Tiago, de João. Ele pode ter ouvido de algum desses discípulos o que aconteceu naquela noite em que estavam os 13 em volta daquela mesa, que eram os 12 discípulos e Jesus de Nazaré em carne. Estava ainda nos dias de sua carne. Me desculpa, mas na minha mente, isso aqui não foi Jesus, o ressuscitado, que deu essa ordem. E o carnal, o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, também não falou a Paulo, porque Paulo veio ter um encontro com o Cristo ressuscitado, com o Espírito, no capítulo 9 de Atos, na estrada de Damasco. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não aprendeu lá na mesa, porque ele não estava sentado na mesa. O Cristo ressuscitado também não falou isso para ele, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, ele deve ter, no máximo, ouvido de algum discípulo do que ocorreu, porque Pedro, Tiago e João estavam na mesa. Então eu prefiro acreditar nesse versículo 23, que ele ouviu de alguém que esteve naquela mesa, naquela Páscoa judaica. Versículo 24. E depois de dar graças, ele quebrou e disse, este é o meu corpo que é dado para vocês. Faça isso em memória de mim. Quando se faz algo em memória de alguém, é para alguém que está morto, correto? Correto. Cristo ressuscitado vive. Isso aqui não se aplica mais. Versículo 24. Então eu vou, esse vídeo, curtíssimo, eu vou deixar no ar para que o Espírito da Graça, o Espírito Santo, fale no seu entendimento. Vou encerrar aqui no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e depois de dar graças, ele quebrou e disse, este é o meu corpo que é dado por você. Faça isso em memória de mim. 25. Da mesma maneira também o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto quantas vezes o beberes, em memória de mim. Aí eu vou pegar você agora, vou pegar desses 3 versículos, do 23 ao 25, e eu vou te mostrar em Lucas capítulo 22, que provavelmente, lógico que naquele dia não tinha um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, mas foi bem parecido com o que está escrito em Lucas capítulo 22. A religião diz que isso daqui se refere à Santa Ceia praticada todo primeiro domingo do mês. Só que Jesus aqui, o copista, porque isso aqui é certeza que não foi Paulo, que Paulo não estava lá para falar isso. Então, o copista ou algum discípulo aqui no 23, algum discípulo falou a Paulo, instruiu a Paulo, ou um copista pegou o escrito de Lucas 22 e colocou aqui. Porque fazer em memória de mim só se faz em memória de quem está morto. Então, é mais um engano, mais um erro da religião praticar isso no primeiro domingo do mês.
Muitos agora estão mudando para o segundo do mês, para pegar o quinto dia útil, para pegar dinheiro. Então isso aqui é mais um paganismo, uma blasfêmia dentro desses lugares, dessas sinagogas que eles chamam de igreja. Vamos continuar no Códice, agora eu vou lá em Lucas, capítulo 22, versículo, estou utilizando códices sinaíticos, não estou utilizando Bíblia, porque Bíblia, os textos, um é diferente do outro. Então eu estou te mostrando no códices sinaíticos, onde acreditamos que seja o local onde está o mais verdadeiro, os mais verdadeiros escritos a respeito da Bíblia. Do versículo 15 em diante. Olha o que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, disse nos dias de sua carne para os discípulos que estavam em volta daquela mesa. Versículo 15. E disse-lhes, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de padecer. Padecer não é sofrer, padecer é morrer. Então, aqui Jesus comeu com eles a Páscoa judaica. Não neste vídeo, no outro vídeo eu te mostrarei onde está escrito que os gentios, que somos nós, Deus deu ordem proibindo que estrangeiros, forasteiros, assalariados, escravos participassem e participem deste ritual da Páscoa judaica, desse mandamento. Vou te mostrar. Neste vídeo não. Este vídeo eu vou estar encerrando por aqui. Então, Lucas capítulo 22, versículo do 15 em diante. E disse-lhes, Jesus disse, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Tá? Então vamos ler aqui. Ó. Lucas capítulo 22, versículo 15. Capítulo 22, versículo do 15 em diante. Olha o que Jesus disse. E disse-lhes, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de padecer, antes de morrer. Versículo 16. Porque vos digo que nunca mais o comerei, até que se cumpra o reino de Deus. Versículo 17. Tomando um cálice e dando graças, disse, tomai este, reparti-o entre vós. Versículo 18. Pois eu vos digo que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira até que o reino de Deus tenha direito. Versículo 19. E tendo tomado o pão e dado graças, partiu e deu, dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de alguém que iria morrer. 20. E o cálice da mesma maneira, depois da ceia, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, que por vós é derramado. Então, era para fazer em memória dele. Paulo estava sentado com eles para ouvir esse versículo 19. Paulo estava sentado na mesa juntamente com os 13 para ouvir, fazer isto em memória de mim, como está em 1 Coríntios. E Jesus comeu a Santa Ceia ou Jesus comeu a Páscoa convosco? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, comeu a Páscoa, que era uma festividade, um ritual, uma cerimônia judaica, proibida para os gentios, que eu vou te mostrar depois. Será que o copista não fez o favor de, o mesmo que ele ou um companheiro dele copiou lá e escreveu em Lucas 22, 15 e aplicou em Coríntios, dizendo como se fosse a palavra de Paulo? Será que a gente não tem que ter esse discernimento nos dias de hoje? E entender que não é bem assim como está? Será que o Espírito da graça não dá esse entendimento para nós? Será que é muito? Será que é uma heresia a gente duvidar desse versículo 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão. Versículo 24, e depois de dar graças, ele quebrou e disse, este é o meu corpo que é dado, que é para você. Faça isso em memória de mim. É claro que não, meu amado. É claro que Jesus não falou isso para Paulo. Paulo não estava na mesa. Volto a frisar, quem pode ter falado para ele foi um discípulo que esteve, Tiago, João Pedro, que eram conhecidos como as colunas, os colunas da igreja de Cristo. Eles eram os responsáveis, eles eram os primeiros que ouviram diretamente de Jesus a esse respeito. Ou então o copista, porque naqueles dias, os pergaminhos eles eram copiados, era copiado.
Você vê, é igual uma mentira, vamos dizer assim. Você pega uma fila de 100 pessoas, aqui começou a primeira mentira, ou que seja um fato verdadeiro, que tenha várias palavras, quando chegar lá no último, vai chegar todo distorcido. Então, copista, mesma coisa. Então, se nós levarmos isso aqui no literal, se nós levarmos isso aqui ao pé da letra, é claro que a gente vai acreditar no que está escrito, mas a gente tem que procurar entendimento, tem que procurar base para entender isso daqui. E é isto que eu estou ganhando com esse tempo. Eu não estou perdendo o tempo, estou ganhando com esse tempo, te mostrando. Aonde? No Códice Sinaítico. Eu não vou em texto bíblico, porque se eu for, fica meio que nesse versículo mesmo aqui, ó. Esse versículo 17, quer ver? Ó, eu vou colocar até na Bíblia que eu uso aqui. Vamos ver esse versículo 17, que no texto bíblico. Então, 1 Coríntios 11, 17. Não, 17 não, desculpa, vou pôr no 20 logo direto. Portanto, quando vos reunirdes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui está bem claro que era uma ordem de Paulo. Olha, irmão de Corinto, quando vocês se reunirem, não é para comerem a ceia do Senhor. Por quê? Pois, ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E um está com fome e outro está bêbado. Quer ver? Vamos ver na Bíblia como que fica. O texto bíblico da Nova Almeida atualizada. Mas sinto, versículo 20, aqui ó. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome e outro embriagado. Aqui dá um ar de que realmente tem que se juntar, tem que comer. Porque assim, ó, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pelo menos, eu vejo diferença no Códice. Via versículo 20. Portanto, quando vos reunirdes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Veja, dá uma interpretação diferente ou não dá? Não dá um sentido diferente do que está na Bíblia? Portanto, quando vos reunirdes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui é uma afirmativa, uma afirmação, não é. É uma imposição. Já no texto bíblico, fica assim. No texto bíblico. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. É diferente ou não é? Vou colocar aqui na Almeida Corrigida Fiel. Olha porque que eu dou tanta importância para o Códice Sinaítico. É a Almeida Corrigida Fiel, que eles dizem também ser a mais fiel. 1 Coríntios, mas tem vários motivos que ela não é muito fiel assim. 1 Coríntios 11, 19, 11, 20. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui já está bem mais puxada para o Códice. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ponto final. Não é para comer a ceia do Senhor quando se juntar. Na King James Fiel, versículo 20. Portanto, quando vos ajuntai em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Também está bem parecido na NVI. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? A NVI está excelente. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Perfeito a NVI. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que para que você entenda, será que o que está escrito a gente não tem que esmiuçar, a gente não tem que procurar entendimento, a gente não tem que buscar conhecimento daquilo? E você só consegue buscar entendimento e conhecimento quando você está fora, de um aprisco, quando você está fora do curral, quando você está seguindo, quando você está sendo dirigido pelo Espírito da graça, pelo Espírito da revelação. Então ele te dá revelação, ele te mostra, ele te dá entendimento. Olha como que você, através de um... Deixa eu pôr na Almeida Revista Atualizada, quer ver esse versículo? Que eles também se utilizam muito nos lugares deles aí. Assim está na Almeida Revista Atualizada, a ARA. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Tá vendo? Já dá um sentido meio diferente. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Já é outra interpretação. Não coloquei para você ver aqui.
Aqui, ó. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, já não, eu prefiro ficar com o que está no códice. Portanto, quando vos reunirdes no mesmo lugar, não é para, aqui, ó, não é para comer a ceia do Senhor. Então, todo primeiro domingo, se você faz parte ainda do sistema religioso, ainda de um templo, preste atenção, baixa aí, isso aqui, vai lá no Google, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, Codex Sinaíticos, vou até puxar ele de lado aqui para você, ó, aqui, ó, aqui no endereço, ó, codexsinaiticos.org. E ganhe tempo, porque não é perder tempo. Você estará ganhando tempo procurando ler aqui, no códice. Aqui sim vai te dar um sentido mais perfeito, mais completo do seu entendimento. Esse para aqui não é para, eu não sei o que é, se é um vocábulo, se é eu não sei o que é essa palavrinha, se é um pronome, não sei. Só que isso daqui, ele faz cair por terra o sentido de se reunir todo primeiro domingo para comer um pão e beber um suco, que eles dizem que é a Santa Ceia. Só que Jesus não praticou a Santa Ceia. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, comeu a Páscoa judaica, como nós lemos em Lucas 22, do 15 em diante. Usando o códice, não estou usando o texto bíblico, usando o códice. Não é para fazer isso. Então, se você está participando, bota a mão na sua consciência. Não acredite no que eu falo, não. Que eu sou homem falho igual a você. Eu sou homem inconstante igual a você. Porque a nossa carne é defeituosa, a nossa carne não tem jeito. Mas dê uma atenção mais nos escritos. Procure um versículo, procure esmiuçar ele. Não vai lendo, vou fazer a leitura da Bíblia em um ano. Isso é besteira, isso é idiotice. Você mistura lé com cré, você não entende nada. Pega um versículo desse, olha como um versículo desse, o versículo 20 de 1 Coríntios 11, como esse versículo 20 e 21, esses dois versículos, faz desmoronar um sistema, faz desmoronar uma teologia, um estudo. Pelo menos o meu entendimento, a minha visão para isso, não sei a sua. Portanto, quando vos reunirdes no mesmo lugar, não é para comer. Então não é para nem representar. Mas nós não comemos, nós não comemos a Santa Ceia. Na verdade, nós fazemos uma representação. Pior ainda, que aí você quer ser mais judeu ainda. Porque os judeus que procuravam sinais, Jesus falou, o único sinal para vocês é o de Jonas. Foi isso. Não seja judeu, não fica aí atrás de sinais, de prodígio, maravilha, não seja judeu. Ficou, deixei aqui, agora vou encerrar o vídeo. Desculpa que era para ser 10, 12 minutos, o vídeo passou de 30 minutos. Me desculpa, tá bom? Mas quando você fizer suas leituras, procure entender letra por letra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Senão você vai estar por aí acreditando ainda que Isaías 14:12 caiu um ser que um texto fala Lúcifer, outro é estrela da manhã, outro fala Satanás, outro fala... Fica acreditando que caiu. Ou então vai lá para Ezequiel 28, ou então pega Lucas 17:11, acho que que nem nos textos bíblicos está, que Jesus, eu via Satanás caindo como um raio. Mentira, quando você vai aqui no Códice, Jesus disse, eu vi Satanás caído, ou seja, o opositor caído como um raio. Não tem nada a ver. Amém? Então, espero que essa mensagem tenha sido útil para você. E se assim foi, dê um like, compartilhe, se já é inscrito, divulgue esse canal. Vamos levar a mensagem da graça de Deus, vamos levar o entendimento do que está escrito aos que estão sendo enganados. Quando você pega um texto desse, 2 versículos desse, você faz vários textos bíblicos cair por terra. Você faz toda uma história de séculos cair por terra. Você faz cair um ritual que eles praticam todo primeiro domingo do mês, cair por terra. Olha que coisa, olha que estrago que faz quando você procura não ler, não o literal das coisas, mas sim o ter conhecimento, ter entendimento daquilo que você está lendo. Olha o estrago que faz. Amém? Graça e paz, toda honra, louvor, glória, seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. Saiba, nós somos o melhor da criação
de Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir, e eu estarei deixando 2 vídeos no final, se for do seu interesse. Assista. Paulo, mandou alguém encerrar? Até a próxima. Tchau, tchau.